Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar o ajuste primordial que vai fazer muita diferença para quem quer escalar e continuar vendendo no digital agora em 2025, com tantas mudanças de algoritmo, de formato de conteúdo, IA, o custo do tráfego cada vez mais caro, o público mais seletivo, mais calejado, porque acreditou em promessas milagrosas, não teve resultado. Então, você vai entender como atrair esse público qualificado, tendo um fluxo constante de leads qualificados prontos para comprar o seu auto-ticket. Seja serviço, mentoria, infoproduto, para que você venda todos os dias. Então, se você já cria conteúdo, já tem produto, já está vendendo, mas ainda sente que a venda ela tem que ser muito com esforço, tem que convencer demais a pessoa, tem um volume muito grande de leads, de seguidores que chegam no perfil, gente que comenta, mas tem que ficar peneirando ali para alguém comprar, para um ou outro comprar de você. E às vezes essa venda, ela vem de uma call estratégia gratuita que demorou horas, ou do lead que passa meses para comprar de você e nunca compra. O problema pode não estar em você. Porque eu falo isso porque muitas vezes a pessoa vem para call comigo, com consultoria, mentoria, e fala: Jéssica, eu já dei desconto, já coloquei mais tráfego, já aumentei a equipe, e eu tô começando a achar que o problema sou eu, que não sou boa em fazer isso, que eu não sei fazer conteúdo. E aí eu sempre falo que geralmente o problema não é a pessoa, às vezes o problema não é nem o produto, porque tem várias clientes minhas que o mesmo produto, só ajustando a comunicação, a forma de falar e de vender esse produto, já aumentou a conversão dele. Então, alguns gargalos mais comuns para você já fazer um checklist, né, se você está passando por isso, você tem um público certo, você sente que a pessoa é qualificada, ela tem dinheiro, ela tem desejo, você super conseguiria resolver o problema dela, só que você está comunicando errado, então você não consegue ativar a urgência dela, fazer ela comprar de você, gerar ali mais desejo, né, pronta para comprar, de prontidão de compra. Os seus posts acabam atraindo quem não tem o desejo pelo que você oferece, ou até tem o desejo, mas não tem o problema. Então é muito comum a pessoa atrair gente que se interessa pelo assunto, então a pessoa tem o problema que você resolve, tem o desejo de ter aquela solução, só que ela não tem como pagar para você. Então acaba que ela fica ali no seu perfil, consome conteúdo, adora, né, os seus posts, mas na hora de comprar, ela não tem como pagar. E aí acaba que seus conteúdos eles viram mais do mesmo. O que é o conteúdo mais do mesmo? Se eu pegar um post seu agora e colocar no perfil de uma outra pessoa, o público vai estranhar ou vai ser tanto faz? A sua comunicação hoje, os seus conteúdos, tem a sua personalidade, tem o diferencial do seu método, ou se você é só mais uma no mercado vendendo igual a todo mundo está vendendo. Por quê? Com mais concorrência, quanto mais concorrido o mercado, mais importante é você ter um diferencial na sua comunicação. E aqui, quando eu falo diferencial, gente, não é inventar roda. Tem cliente que tem por exemplo, ela tem uma nutricionista que ela tem um aplicativo para acompanhar as clientes. Ela tem a secretária dela toda semana faz um relatório para ver como que a pessoa tá, como que tá a adesão. Ela tem descontos em lojas para comprar os suplementos. Ela tem um grupo no WhatsApp onde ela acompanha, ele tem uma comunidade de clientes, tem acesso direto a ela, enfim, coisas que ela já entrega no produto dela, só que a forma como ela comunica não mostra esse diferencial, não coloca luz nesse diferencial. Então, a comunicação ela é responsável tanto por atrair esse público qualificado que já tem dinheiro e urgência de compra, quanto em elevar a percepção de valor e fazer a pessoa ver o preço muito abaixo do valor e da sua entrega, porque assim a venda fica muito mais fácil. Quando a pessoa ouve o seu preço e ela fala: nossa, eu esperava que fosse mais, vou pagar no Pix, né? Teve até uma cliente que eu atendi esses dias, que ela veio para a mentoria, ela falou a mesma coisa. Falei: Jéssica, pelo tudo que você entrega, pelo nível de proximidade que tem na Diamante, de ter acesso a você, de você estar no WhatsApp, de você mesmo responder, eu acho que seria 3 vezes o valor. Eu falei, em breve ela vai ser, porque a gente não escala em número de pessoas, escala em valor, né? Então a gente vai aumentando sempre o preço. E o pior de tudo é você não ter um modelo de negócio que te permite vender todo dia, ou que você é limitado na sua hora. Então, se você só vende a sua hora, seja em atendimento, em serviço, em mentoria individual, ou a estrutura da sua entrega se sobrecarrega demais, você não tem um modelo de negócio escalável e que te faz vender todos os dias sem gastar mais horas do seu dia. E hoje,
eu quero te mostrar o seguinte: por que que seu conteúdo está gerando volume de lead, mas que não converte tanto quanto poderia, ficar peneirando ali, catando lead qualificado, e que está mudando no jogo do conteúdo hoje para você atrair esse público mais qualificado e com dinheiro, e principalmente o ajuste de comunicação que você pode aplicar para ter um fluxo constante de leads qualificados chegando nos seus funis. Não importa a estratégia de venda, não importa o funil que você usa, é tráfego pago, é tráfego orgânico, é funil de sessão estratégica, é lançamento, é workshop pago, é lançamento pago, é webinário, não importa o funil. Se você não garante a qualificação dos leads que entram no seu funil, no seu comercial, no seu WhatsApp, na sua estratégia de venda, a sua conversão vai estar prejudicada. E para quem está aqui hoje, vai ter a oportunidade de ter a minha mente pensando a sua comunicação e os seus conteúdos com você. Jéssica, isso funciona mesmo? Já fica aí a primeira lição que você vai aprender comigo. Tudo que você disser que faz, tudo que você falar, prove e mostre. Então não adianta você falar: eu sou excelente em tráfego pago, eu gerei ROI 3 para o meu cliente, ROI 7, super resultado. Me mostra. Abre o gerenciador, mostra um depoimento do cliente, mostra você ajustando a campanha, mostra a sua forma de pensar, porque hoje em dia até uma IA faz o tráfego. Mas ninguém vai copiar a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, o seu método, a sua estratégia. Então, aqui um exemplo de um lead que acabou de chegar. Então, cheguei recentemente no seu perfil e já quero comprar tudo seu. Preenchi o formulário da mentoria. Então, ela acabou de me conhecer, chegou no perfil e já queria comprar a minha mentoria. Por quê? Cada conteúdo que você vê no meu perfil hoje, ele é estrategicamente pensado e posicionado para que você, de cara, já perceba o que eu faço, qual é o meu diferencial, o que você vai ganhar ao comprar de mim. Então, isso tem que estar claro no seu perfil. Se eu entrar no seu perfil agora, será que eu já percebo que você tem autoridade naquilo que você está querendo me vender? Eu já consigo identificar qual resultado você vai me gerar e se é realmente aquilo que eu estou buscando? Eu consigo diferenciar o seu método, o seu trabalho, o seu serviço de outros profissionais? Ou é aquele bando de post feio, bagunçado, mais do mesmo, com cara de Google, com cara de Wikipedia, de você sabia que tal coisa, o segredo de tal coisa. É por isso que você precisa de tráfego pago. 5 motivos para você fazer Botox. Você está cansada de não conseguir vender? Esse tipo de conteúdo vai atrair o público bagaceira. Quem é o bagaceira? É aquele público que adora você, tem a dor, tem o desejo, tem o problema, amaria comprar de você, engaja horrores, manda um monte de direct, manda caixinha de pergunta, tá o tempo inteiro nos seus conteúdos. Mas na hora de comprar, ele não tem dinheiro para pagar. E o seu negócio ele não é uma ONG, ele precisa de lucratividade. Tô errada? Me responda aqui no chat. Quem é novato aqui em aula minha? Manda aqui, novato ou veterano? Para quem é novato, já sabe que eu gosto de aula interativa. Então, eu gosto sempre de ver o feedback de vocês, o chat e os comentários, para que a aula fique cada vez mais proveitosa para você, que você também saia do passivo, né? Igual o Instagram, que fica ali só rolando feed. Você só aprende quando você está no ensino ativo. Então, responder aqui no chat, participar, comentar, trazer sua opinião, seus insights, para mim vai ser super importante para você também, para poder absorver ainda mais esse conteúdo. E aí, um exemplo também foi a Tuane, que ela já tinha participado de outras mentorias antes, já vendia, mas ela não tinha um modelo de negócio, ela não atraía esse público qualificado, e ela começou a vender no Pix 5 mil reais, 6 mil reais, suas mentorias e até serviços de coprodução que ela tem também. Em poucos meses, ela já estava faturando 60 mil reais, tá? E quando você atrai o público certo, que eu chamo de cliente ouro, a venda ela fica mais leve e lucrativa. Então, aqui uma cliente que com uma sequência de stories que ela fez, a gente entrega o roteiro certinho, nem aparecendo, foi só trechos, né, escrito e imagens. Ela fez R$ 3.500. Essa cliente que antes precisava de horas de sessão de estratégia gratuita, fechou a mentoria pelo WhatsApp com 20 minutos de conversa. Esse cliente que falou que está mais leve, mais fácil, mais simples. Eu sei exatamente o que falar para gerar desejo os nossos diferenciais. Está muito mais simples. Um único ajuste que ele fez da comunicação e entender quem é o cliente ouro dele
fez ele parar de perder tempo com aquele lead que não era o cliente ouro, que era o lead bagaceira. De você bater o olho, na forma como a pessoa fala, o que ela te pergunta, o que ela quer saber mais ali no direct com você, já dá para identificar se é um lead qualificado ou se não é um lead qualificado, tá? E aqui um exemplo da Áurea, que já super vende bem, super fatura, só que ela estava com um problema na comunicação, que ela criava muito conteúdo, ela tem equipe de social media, postava 2, 3 vezes por dia, mas não tinha volume de leads qualificados. Então, ela tinha muito lead, mas poucos qualificados. Um ajuste na comunicação, já na primeira semana, ela teve 13 novas aplicações na mentoria dela. E esse mesmo ajuste na consultoria que a gente fez com ela, eu já mandei os primeiros conteúdos que ela poderia fazer, os títulos atrativos, para falar diretamente com esse público mais qualificado. Esses conteúdos ela usou para vender ingressos para o evento dela, e nesse evento ela vendeu a mentoria. Então, se o público que ela tivesse atraído não comprasse o ingresso, ou até comprasse o ingresso, mas chegasse lá, não tivesse dinheiro para avançar para a mentoria, com certeza ela não teria faturado R$ 135.000 num MVP. Ou seja, ela vai fazer outros desses. Se ela faturar a mesma coisa, são mais R$ 600, R$ 600.000 no bolso dela, com um ajuste de comunicação, para você economizar o seu tempo e lucrar cada vez mais. Porque a verdade é que as pessoas deveriam pedir para comprar de você. Porque se você é um especialista, se você entrega resultado, se você estudou anos e anos, se você tem conhecimento, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então é justo que as pessoas peçam para comprar de você. E não que você tenha que ficar convencendo a pessoa, passando horas em call, horas no WhatsApp, ou passando aquela raiva da pessoa ficar um tempão conversando com você, parecendo que vai comprar, e no final ela fala: Nossa, fulano, eu amei. Era exatamente o que eu precisava, mas eu não tenho como pagar. Eu não sei. é, Como ainda as pessoas acham normal ficar o tempo inteiro ouvindo isso? Porque não é normal. Seu negócio não vai escalar se você continuar desse jeito. Mas, para quem é novata ou novato por aqui e não me conhece, manda aqui no chat para eu saber quem que é novato. Eu sou Jéssica Dantas, sou nordestina de Salvador, graças a Deus. Eu vivo da criação de conteúdo no digital há mais de 14 anos. São múltiplos 7 dígitos faturados, milhões de seguidores em redes sociais e em nichos diferentes. Já foram centenas de mentoradas e milhares de alunas que aplicaram o meu método para criar conteúdos, alinhar a comunicação para atrair esse público mais qualificado com foco em venda, né? O meu tipo de conteúdo, a minha metodologia não é sobre dancinha, não é sobre viralizar, não é conteúdo que te faz passar vergonha, não é conteúdo que sabe, quer pegar pauta quente a qualquer custo. Eu não acredito nesse tipo de conteúdo. É um conteúdo que pessoas adultas, maduras e profissionais qualificados podem fazer tranquilamente. Inclusive com bastidores do seu próprio negócio, do seu próprio serviço, do seu atendimento, sem super exposição, porque o meu foco não é somente mais alcance, somente viralizar. É atrair o público certo que vai comprar de você, para que assim que ela chega no seu perfil, ela bata o olho e perceba que você entrega a solução que ela está buscando. Então, ao longo dos anos, foram múltiplos 7 dígitos faturados e gerados para as minhas clientes. Eu acredito muito na liberdade de ter um negócio que me permite viver e vender todos os dias e não ficar morando no Zoom, não ser refém de lançamento, de 1 milhão de estratégias, de ter 50 pessoas na equipe, de ter caos e passar 12, 14 horas trabalhando por dia. Porque se a gente decide empreender para ter liberdade e esse empreendimento, esse negócio nos faz refém, para onde foi essa liberdade? Se a gente não tem tempo nem para se cuidar, para ir numa academia, para ir numa praia, para brincar com seu filho, sem a preocupação e continuar vendendo ao mesmo tempo, cadê essa liberdade? Que negócio foi esse que você criou? Ou virou uma CLT Premium? E você é sua própria chefe e uma chefe ainda carrasca. Então, aqui são algumas das marcas que a gente já trabalhou ao longo dos últimos anos. Governo do Estado, TIM, Avon, Copperlines, Coca-Cola, Sephora e inúmeras outras marcas onde eu já criei conteúdo que vende para essas marcas. Então, só um breve resumo da minha história. Eu tô no digital há 14 anos como mentora e criando infoprodutos e mentorias há 4 ou 5 anos, na época da pandemia. Só que eu já passei por todo esse processo de lançamento, de workshop pago, de sessão estratégica, de... Só cruzar minha perna aqui, gente. Sessão estratégica, de lotar minha agenda. Chegou uma hora que eu quase desisti de tudo isso. Porque eu não aguentava mais ter leads desqualificados, ter muita mentorada que
não compravam, mas depois não aplicavam e não tinham ambição de verdade, não era o tipo de cliente que eu queria trabalhar e depender de lançamento o tempo inteiro para ter faturamento e só depois de 3 meses faturar de novo, para mim não fazia sentido. Eu sempre ficava doente em lançamentos. E aí eu entendi que eu precisava de um modelo de negócio, de estratégia que me permitissem atrair clientes mais qualificados, que viessem prontos para comprar, conseguir vender todos os dias de baixo a alto ticket, então ter cursos de entrada, ter produtos intermediários, ter produtos mais caros e ter mentorias e serviços mais caros e que fosse fácil de aplicar, mesmo com uma rotina corrida e que eu pudesse ter mais lucro e liberdade. Então, eu testei de tudo. Tudo que você possa imaginar. Já cheguei a fazer lançamento, já gastei 20 mil reais em lançamento ficando prejuízo, já tive mais de 15 pessoas na minha equipe e, no fim, o simples, o básico bem feito, que a grande maioria não faz, foi o que me gerou mais resultado, não só financeiro, mas liberdade, tempo, de qualidade de vida e de satisfação pessoal, de quando você atrai um cliente que você fala, cara, se eu trouxesse 1.000 iguais a esse aqui, eu tava feliz da vida. É o tipo de cliente que eu amo atender. E hoje a gente tem um modelo de negócio que é o que eu ensino na Mentoria Diamante, esse modelo de negócio escalável e lucrativo que te permite viver e vender todos os dias sem abrir mão da sua qualidade de vida. Então, aqui um framework geral do método que a gente aplica de 3 pilares, que é a comunicação alinhada com o cliente ouro. Então, parar de falar com o público bagaceira, público iniciante, público quebrado, que não tem dinheiro, que está indo nas primeiras camadas e falar com quem está nas camadas já prontas para comprar, ter produtos e soluções específicas para cada momento desse cliente. Então, muitas vezes a pessoa só tem produto baratinho e aí a percepção de valor fica muito baixa, não consegue escalar, depende muito de tráfego e não tem um próximo passo para oferecer. Ou a pessoa só tem serviço, só tem mentoria e aí é limitado pela hora. Então, Jéssica, eu tenho um consultório, eu sou Nutri, faturo 20 mil reais, mas não consigo escalar. Ela sempre vai bater esses 20 mil reais. Por quê? A agenda dela já lotou, ela já aumentou o preço, ela já terceirizou o trabalho, mas se depende do seu tempo, ainda vai ser não escalável. Então, é importante que você tenha produtos que são escaláveis para trazer fluxo de leads novos para sua empresa e caixa também, e ter também o seu lucro puro, que são mentorias, serviços e produtos mais high ticket, como implementação, e outros modelos. E, claro, para que isso funcione, ter modelos, funis e estratégias de conteúdo e vendas, né? Estratégia de vendas para você aplicar no seu perfil para vender esse produto. E para cada tipo de produto, exige uma estratégia diferente de venda. É muito comum a pessoa errar isso também, né? De querer vender curso do mesmo jeito que vende mentoria, vender mentoria do mesmo jeito que vende curso, e o público que compra um e outro é diferente, e o tipo de comunicação e estratégia é diferente, certo? Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Perceberam alguns erros que tem aí? Porque eu sei que você já posta todo dia, já investe em tráfego, já aumentou a equipe, mas mesmo assim, sente que a venda ela é ainda com muito esforço. Porque a verdade é que não te falta mais tempo. É muito comum uma pessoa falando, Jéssica, eu não vou comprar um curso, não vou entrar na sua mentoria agora, porque eu tô com pouco tempo. E eu falo, não te falta mais tempo. E com o jeito acelerado que está o mercado hoje, o tanto de coisa que falam para você fazer, você vai ficar cada vez com menos tempo. Só que imagina que o tempo que você já usa hoje para fazer os seus conteúdos, para ficar ali falando no direct com as pessoas, para fazer qual estratégia gratuita, esse mesmo tempo que você já está gastando, ele fosse investido nas estratégias certas, nos conteúdos certos que vão atrair, filtrar e qualificar esse público por você, inclusive vender no automático, no orgânico ou no gratuito. Não seria mais prático e lucrativo ter um modelo de negócio que faz isso por você? Então não é sobre fazer mais coisa, fazer mais post. Faz sentido, sim ou não? Já tinham pensado isso? Já eu não tenho tempo para fazer mais coisa.
Então, a verdade é que para você escalar e vender todo dia sua mentoria e serviço, não te falta mais tempo. Você não precisa de mais tempo livre, de mais um funil, de mais um closer, de mais um gestor de tráfego, de mais posts no seu perfil. Não é sobre fazer mais. Porque o tempo que você gasta hoje já fazendo o que você já faz, os posts que você já faz, o tempo que você passa no direct respondendo as pessoas que não vão comprar, o tempo que você gasta em call gratuita com baixa conversão, esse mesmo tempo que você gasta, se você estivesse investindo na comunicação certa, com o conteúdo certo, que atrai o público, que já está no momento de compra, que tem dinheiro e urgência para pagar, para comprar de você, que já está buscando pela sua solução, seria muito mais fácil você converter gastando esse mesmo tempo. E aqui eu vou te trazer até um spoiler. Muitas vezes você gasta tempo demais com coisa que não te traz resultado. Tem uma mentorada minha, que é a Fernanda, ela mandou um depoimento falando: Jéssica, antes eu trabalhava 12 a 14 horas por dia. Agora eu trabalho 6 horas por dia, tenho tempo para me cuidar, para ir para academia, ajudar o meu marido no negócio dele e faturo muito mais, porque eu atraio esse público mais qualificado, que não me dá dor de cabeça, que compra rápido, não pede desconto. Então não é sobre fazer mais e se desgastar mais. É sobre comunicar para o público certo e atrair quem tem dinheiro e urgência de compra, certo? Então, sinais de que você está com volume de lead, mas com baixa conversão. Já tira print aí, faz a foto para você já fazer seu diagnóstico depois. Então, você quer saber se você é o que eu mais percebo. As pessoas acham que, meu problema é que falta. Não, seu problema não é falta de lead, é falta de lead qualificado. Porque não adianta ter volume de lead, aumentar o tráfego, ter muito alcance, viralizar, se esse público que você atrai, ele tem um desejo que você promove, ele tem um problema que você resolve, mas ele não tem como pagar, ou ele não percebe valor na sua oferta. Esse volume de lead não adiantou de nada. Então, se você hoje tem call estratégico o tempo inteiro, mas que acaba virando uma consultoria ou uma terapia gratuita e não converte para o seu high ticket, a sua equipe comercial fica sobrecarregada, falando o tempo inteiro, horas e horas, com uma pessoa que não vai comprar. Você fala o preço, a pessoa some ou pede desconto. Você fica ali horas e horas no direct conversando com a pessoa. Você faz inúmeros posts, tenta viralizar, chega a fazer 3 posts por dia. E mesmo assim, continua atraindo lead curioso, sem dinheiro, quebrado, cansado, frustrado, que vai engajar super, mas não vai comprar de você. Aí coloca tráfego, o que acontece? Lota seu WhatsApp, lota seu funil de vendas de lead curioso que não vai comprar. Aí você pensa, não, vou criar mais produtos, vou criar um produto novo. Mais um produto, mais um funil, mais conteúdo, mais público desqualificado. Muitas vezes, eu já vi isso acontecer várias e várias vezes, clientes minhas, que o mesmo produto, sem mudar nada nele, só ajustar a forma de falar dele, de comunicar, a promessa, a transformação para o público certo. Ela não só aumentou o preço, como ela vendeu muito mais. Porque se você oferecer uma carne incrível, pensa na carne mais cara, sei lá, aquela Aigil, que é mais de R$ 1.000 um quilo, eu acho. Se você oferecer essa carne para um vegano, ele não vai pagar, porque ele não vê valor naquela oferta. Então não adianta o melhor produto, super desejável, a pessoa ter a dor, ter o problema, se ela não vai pagar. Por quê? Você está se desgastando hoje com quem nunca vai comprar de você. Aí eu fico pra morrer quando eu vejo conteúdo da pessoa querendo convencer o lead a comprar. Aí faz narrativa, aí faz stories, aí faz post no feed, faz reels, tentando convencer, tentando provar que é boa, tentando provar a autoridade, tentando gerar desejo. Você vai. É igual quando a pessoa fala assim, ó. Sabe aquela amiga sua? Se você não for essa amiga, você é. Se você não tiver essa amiga, você é essa amiga. Sabe aquela pessoa
Que ela fala, eu quero muito namorar. Nossa, eu tô doida pra namorar. E aí ela quer um varão, né? Ela quer o menino de Jesus, ela quer um homão, ela quer um crossfiteiro, ela quer alguém que cuide da saúde. Aí ela vai pra balada mais trash que tem. Qual a probabilidade dela achar esse tipo de homem que ela quer nessa balada? Desse tamanho aqui, né? Pode achar? Pode, mas é uma agulha num palheiro. Ou ela acha esse abençoado, e aí o cara fala: Não, eu não quero namorar, não estou nesse momento. Aí ela vai ficar ali, ó, investindo na narrativa, né? Tentando conquistar, convencer ele a não querer namorar. Não, porque eu vou mudar a cabeça dele, amor. É a mesma coisa, você ficar criando conteúdo para convencer alguém a comprar de você. Se esse público não é qualificado, ele pode ter o problema, ele pode ter o desejo, ele pode ter a dor. Se ele não tem dinheiro, ele não vai comprar. Não importa o canguru perneta, o funil pirotécnico, nada. Você dá sua mãe de bônus, dá desconto, não vai comprar. E pior, se comprar, vai te dar dor de cabeça. É aquele lead que demanda muito suporte, que não aplica, que vai encher o seu saco, que vai reclamar de tudo. Eu não sei você, mas para mim, o tempo é o meu bem mais precioso. E tempo perdido com lead bagaceira é o tempo mais mal gasto desse universo. Porque esse tempo você poderia estar dedicando ao cliente ouro, ao público qualificado, que vai comprar de você, que valoriza a sua entrega e que indica para mais pessoas semelhantes. O problema é que a cada post que você faz errado, falando com esse lead bagaceira, você atrai mais semelhantes quanto ele. Aí coloca tráfego. O que vai fazer? Sujar sua base de dados. Você vai trazer lookalike, público semelhante ao bagaceira. Vai dar ruim. Então, primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês é que vocês não têm um problema de atração. Vocês acham que a maioria acha que tem um problema de atração. A maioria acha que para escalar precisa viralizar, ter mais volume de lead. Não, que eu tenho um problema de atração, eu quero crescer meu perfil. Não adianta, o seu problema não é de atração, é de qualificação. Porque você pode colocar tráfego, botar muito dinheiro e ter muito volume de lead. Colocar no seu funil de workshop pago, de lançamento, de sessão estratégica, de levar direto para o WhatsApp, o que for. Se esse público não for qualificado, no sentido dele ter dinheiro e estar pronto para comprar, não importa a oferta, não importa o funil, não importa o time comercial, não vai brotar dinheiro na conta dessa pessoa. Ou se ela não tem urgência de compra. E isso custa muito caro. Tanto em equipe, estrutura, suporte, volume excessivo de lead que não vai qualificar, quanto custa caro pessoalmente, o desgaste que você tem, qual estratégia que não converte, passar horas ali no direct tentando convencer a pessoa, começar a achar que o problema é você, o seu produto, achar que tem que dar desconto, fazer oferta mirabolante. E não é. O problema está na sua comunicação, o tipo de conteúdo que você faz que atrai o lead iniciante, o curioso, o cansado, frustrado, estagnado, o que não aguenta mais. Aquele que você tem que bater na dor do lead, você vai atrair quem não tem energia, disposição e dinheiro para resolver o problema e ele não vai comprar de você. Então custa caro atrair esse tipo de público para o seu perfil. Então, para quem não conhece, por acaso, ainda essa nomenclatura de bagaceira e cliente ouro, o bagaceira, ele tem um problema, mas não tem dinheiro. Ele não tem urgência em resolver. Ele não vê, ele vê a oferta, não vê valor na oferta, sempre vai achar caro. Ele suga seu conteúdo na call gratuita. Ele vai lá quase com uma terapia para pegar todo o seu conhecimento. Quando compra, dá trabalho e não executa, ele até engaja, mas suja a sua base de leads. Já o cliente ouro, ele tem dinheiro, urgência de compra, já tentou outras soluções, então ele não é iniciante. Ele nem sempre engaja. Então, tem muito cliente que não manda nem direct. Ele é mais silencioso. Ele executa, te dá resultado, dá depoimento. E ele não tem tempo a perder. Então, ele quer uma solução prática, direta e pronto para comprar.
Então, para você refletir depois, tira a print dessa tela aí, que é esse comparativo, né, do lead bagaceira. O interessado inseguro é aquele lead no muro. O nosso trabalho é atrair mais cliente ouro e menos dessa galera. Só que não é impossível, não é possível você só atrair cliente ouro. A ideia é você atrair mais desse cliente ouro e do lead inseguro você conseguir fazer ele virar cliente ouro. Então, esse lead inseguro, ele já se frustrou com outras soluções, já foi em outros profissionais, ele né, precisa de um pouco mais é, de estímulo, né, de pegar ele no racional dele, de provar que realmente funciona, de que é para ele. Você vê mais depoimentos. Então, a comunicação dele é específica para poder fazer ele comprar mais rápido de você. Mas o perigo de você continuar atraindo bagaceira, um dos principais, é que te posiciona como uma profissional genérica. Te sobrecarrega e ainda afasta o cliente ouro. Por quê? Se você fala, é como se fosse assim, ó. O cliente ouro fala francês, o bagaceira fala japonês. Aí você tá o tempo inteiro falando japonês, querendo atrair o cliente ouro. O cliente ouro vai olhar para aquilo e não vai se interessar. Fala, nossa, muito simples, não é para mim. E vai embora, certo? Então, qual que é, né? A raiz do problema é que também é a solução, quando você alinha essa comunicação. Geralmente, você não sabe quem é o seu cliente ouro, então só falar para você fazer assim, ai, mapeie a persona. Aí você pensa, ai, vou listar 10 dores, 10 desejos, frustrações e os sonhos, e aí vou criar conteúdo em cima da dor ou do desejo para poder atrair esse cliente. Quem já fez isso? Manda aqui no chat, eu já. Aí, o que que te falaram? Ah, tem que mapear a persona. Lista aí 5 dores, 5 desejos, 5 sonhos. Cria conteúdo batendo na dor ou muito no desejo e você vai atrair cliente pronto para comprar seu high ticket, que vai comprar sua mentoria, seu serviço. Gente, eu desejo uma bolsa Hermès. Valorizo, acho linda, tem um problema que ela resolve, tenho o desejo de ter uma Hermès. Você pode criar o melhor conteúdo do mundo para elevar a percepção de valor, mostrar como ela é versátil, mostrar como ela vale a pena. Eu vou engajar, eu vou adorar. Eu tenho dinheiro para pagar um Hermès? No momento, ainda não. Então, vai adiantar criarem um lançamento, criarem uma super campanha, milhares de conteúdos? Não. A mesma coisa acontece hoje no seu perfil. Não adianta ficar batendo na dor, não adianta só falar do desejo, não adianta volume de post. Se a sua comunicação não está falando com a fatia do público que tem tudo isso e que já está pronta para comprar e tem dinheiro, condições financeiras para pagar pelo seu ticket mais alto, é só volume de post gastando seu tempo. Aí o segundo motivo, fica essa comunicação genérica de, ai, transformo sua vida, tenha clareza, autoestima, destravar as vendas. Quem que tá com as vendas travadas? Diz para mim. Quem não tá vendendo. E quem não tá vendendo vai ter dinheiro para comprar sua mentoria? Não vai, né, amor? Não vai. Ah, porque eu devolvo a autoestima. Ai, como é? Tem que eu ver esses dias. A cura da criança interior. O público com dinheiro, ele sabe que já acha cura interior ou ele quer resolver o problema dele? Aí você entra na bio, a bio parece um currículo. Parece aquela bio do Orkut. Ela quer falar quem é o marido dela, qual é o signo dela, que ela tem 3 cachorros, que ela fez faculdade tal, a técnica tal, é tudo técnica. O cliente olha para aquilo ali, tá, minha filha, e aí, resolve meu problema como? Qual o problema que você resolve? Me ajuda em quê? Aí entra no perfil da pessoa um bando de panfletagem. Cada post de um jeito. Uma grande zona, uma grande bagunça. Gente, existe uma coisa chamada efeito Halo. Halo. Pesquisa sobre isso depois, ou Halo. A, algo que a pessoa vê ou ouve sobre você, ela associa a tudo sobre você.
Então, se ela olha para o seu feed e te percebe como um conteúdo mais do mesmo, desorganizado, bagunçado, genérico, ela vai achar que a sua mentoria, que o seu serviço, que o seu trabalho é da mesma forma. Então, ou ela não vai ver percepção de valor, então vai achar caro, ou ela nem vai comprar. Porque o público que tem dinheiro, ele não tem tempo livre, sobrando, para ficar rolando lá seu feed, para talvez entender o que você faz e será que serve. Não! Em poucos segundos, ele tem que ver isso no seu perfil. Sabe quem tem muito tempo? O bagaceira. Aí ele vai lá curtir esses conteúdos todos, passar horas no direct com você, engajar na caixinha de pergunta. Aí você faz o pitch, ele não compra nada. Você vende um curso de R$ 30, ele não tem dinheiro. Ou você vende um monte de curso baratinho, achando que é só fazer curso baratinho. A solução do momento, vamos fazer curso baratinho. Que aí vai vender muito e vai vir muita gente para mentoria. Se atrair público ruim para esse produto de entrada, ele não vai avançar com você. Ele não vai ter dinheiro para avançar com você. Então não adianta só fazer um público baratinho, só fazer volume de conteúdo. Sua linha editorial, ela ativa muito na dor. Ou e não fala de decisão de compra. Fica ali batendo na dor. Sabe quem você vai trair? Gente machucada, gente caída, gente sem energia de ação, gente que não compra. Seu perfil não prova a sua autoridade. Gente, autoridade não é número de seguidores. É resultado. Em você e nos outros. Não mostra o seu diferencial. É mais do mesmo? Eu vou achar caro. Ou você passa todo o tempo fazendo conteúdo técnico demais, emocional demais, motivacional demais. Outro dia eu analisei o perfil de um cliente não, numa aula, e sei lá, dos últimos 9 posts, 4 ou 5 era motivacional. Ah, é porque o segredo é não desistir. Ah, é porque ela foi lá e fez. Aí eu falei, gente, quem tá pensando em desistir é quem não tem dinheiro. Por que você quer motivar gente desmotivada? É igual a pessoa em clínica de estética. E aí quer fazer conteúdo para falar da importância do autocuidado. Quem tem dinheiro não precisa disso. Eu faço massagem semanalmente, limpeza de pele quinzenalmente. Eu faço tratamento estético o tempo inteiro, eu adoro. Eu não preciso de um post me falando a importância de fazer limpeza de pele. Você merece cuidar. Eu já sei que eu mereço. Eu já sei que é ótimo. Eu quero saber se você é muito boa, se você é melhor do que no lugar que eu vou. Qual é o diferencial do seu método? Estão entendendo, gente? Faz sentido sim ou não? Eles são muito quietos. E aí eu fico na dúvida se estão entendendo ou se eu tô batendo demais. Então, como que você vai atrair esse cliente ouro? Primeiro ponto, ter um postamento na comunicação com seu diferencial claro e único. Então, ao invés de ser mentora de finanças para mulheres, como tinha uma cliente que eu atendi, então para mulheres, é qualquer mulher, da CLT à empresária, da desempregada, endividada, qualquer uma. Quanto mais genérico, mais difícil de atrair cliente com dinheiro. Então, trazer um diferencial claro para a sua comunicação. E eu já adianto, esse diferencial já existe na sua história, na sua expertise. O problema é que a grande maioria de vocês não consegue enxergar isso. Porque se compara com o mercado, acha que o outro tem, você não tem, então você é inferior. Quer ver uma coisa boba que se torna um diferencial? Na minha mentoria, eu não tenho um bando de tutores, não é um grupo com 300 pessoas dentro. É eu mesma que faço a call individual com a pessoa, eu crio o plano de ação individual de cada uma, eu olho o perfil das clientes, eu respondo no WhatsApp, eu analiso o conteúdo, eu mesma direciono as minhas mentoradas, eu conheço a história, o negócio de cada uma delas. Isso para mim é básico, é normal. Mas como o mercado não faz mais isso, os grandes players que cobram 30, 20 mil reais de mentorias e não fazem isso,
joga você no grupo com o bando de tutor. Isso que eu já faço é um super diferencial. Então, muitas vezes, aquilo que você já faz, só que você não comunica ou comunica errado, é um diferencial. Tem que criar conteúdo que ativa a urgência silenciosa, porque senão você fica ali só aquecendo a pessoa. Ela vê que você serve, que tem problema, só aquece, só aquece. Mas não tem urgência de comprar. Ter essa comunicação que filtra e não tenta convencer o bagaceiro. Ter produtos que são escaláveis e produtos de alto lucro, porque às vezes a pessoa não está pronta para comprar sua mentoria de cara. Ou seu serviço. Ela quer conhecer ali um pouco mais do seu método. Ela vai lá e compra um produto de entrada, compra um workshop, um curso gravado, enfim, o que for. Aplica seu método e depois fala, cara, se com esse produto aqui já tiver resultado, imagina com o próximo passo. É igual numa clínica de estética, por exemplo. Nem sempre a pessoa já vai chegar comprando o pacote Ultraformer Master Blast de 30 mil reais. Mas ela começa fazendo uma massagem, uma limpeza de pele, aí faz uma Carbox. Aí você vai lá e oferta para ela um pacote de 6 meses. Ela vinha só no avulso, aí agora você tem um pacote. Então você vai avançando, você tem várias opções de produtos para ela. Porque imagina, se na clínica de estética só tivesse o pacotão lá de 30 mil reais. Não é escalável. Porque não é todo mundo no Brasil que está pronto para pagar 30 mil reais de cara. Certo? A urgência silenciosa é fazer conteúdos que mostrem para a pessoa que se ela não resolver rápido, o problema vai piorar. É mostrar que você tem a solução que ela está buscando. Então, são conteúdos que agilizam a compra. E para tráfego, a segmentação está cada vez mais difícil só no gerenciador. É a copy, cada palavra que você usa, assim como no conteúdo. Então, se eu fizer um conteúdo de como vender mais, eu vou atrair qualquer pessoa, inclusive quem não está vendendo. Mas se eu faço conteúdo de como escalar as suas vendas no digital para mentoria e serviços de alto ticket, é muito mais específico. Pode ser, é o mesmo tema, é o mesmo nicho, é o mesmo assunto, mas a comunicação atrai público diferente. Então, um exemplo mais claro, tem a Inês, que é minha mentorada. Ela saiu de um perfil que era mais o mesmo. Postava, tinha frequência, bonitinho o post. Como perder gorduras? Quer perder gordura, sabe como? 3 dicas fundamentais. Padrão clássico que Nutri faz. Ou aqueles posts de, ai, como inserir mais salada na sua rotina? Como emagrecer gastando pouco? Vai atrair bagaceira. Para sair para um perfil que cria conteúdo que atrai o público pronto para comprar. Aqui eu já mato a pau a desculpa de vocês. É porque eu não sei fazer design. É porque eu perco muito tempo para fazer um post. Design do bloco de notas. Não tem essa frescura. E aí ela já atraiu, tem até que atualizar esse slide, mais de 500 novos clientes. Somente no ano passado ela faturou mais de R$ 1 milhão vendendo o seu programa de acompanhamento. Não foi com lançamento, não foi com call estratégica, não foi com uma equipe de 50 pessoas. Foi atraindo o público pronto para comprar. Hoje ela faz uma média aí de 120 mil reais por mês. Pelo menos 90 novos clientes por mês. Com mais tempo livre, mais liberdade e mais lucro. Então, uma das coisas que a gente fez na mentoria, por exemplo, foi criar essa comunicação em postamento único, porque antes ela falava para quem queria emagrecer, para quem queria hipertrofiar, para quem queria perder muito peso. A gente alinhou para uma questão específica, que já era o diferencial dela. E aí ela passou de ser só mais uma Nutri Commodity que fala de emagrecimento e hipertrofia, e passou para ser um nicho mais específico. A gente definiu a linha editorial dela com os modelos de conteúdo imã de cliente ouro. Então, na mentoria, eu já entrega os conteúdos que a pessoa vai fazer. E ajustou produto, oferta e comunicação. Ao invés dela vender consulta avulsa, a gente estruturou para ser um programa de acompanhamento de 3 ou 6 meses. Então, ela já aumentou o ticket médio e o lucro e a previsibilidade. Sem mudar o produto, criar produto novo, nada. Só ajustando a forma de comunicar. E, claro, recebeu estratégia de crescimento e vendas. E ela não vende com call estratégica gratuita. Ela vende usando os scripts que a gente entrega lá na mentoria.
para conversão no direct. Quer dizer que você nunca vai fazer call estratégica? Não. Tem produtos e serviços, ticket muito mais alto, que demandam, sim, uma call de apresentação, uma proposta de venda, uma proposta de negócio. Mas esse público já é qualificado antes. Ele já vai sabendo que vai receber uma oferta. Ele já está pronto para comprar. Ele já quer saber como que é, tirar dúvida, como funciona, ter mais clareza do processo. E não virar terapeuta gratuito de lead bagaceira. Certo? Então, um exemplo prático que a gente trabalha aqui também é ter estrutura de captação constante. Então, conteúdo que tem a copy ultra segmentada para o seu cliente ouro, e aí é um erro muito comum que a pessoa acha, então eu vou copiar o post da Jéssica. Vai se lascar, porque a minha comunicação, o meu cliente ouro, o meu produto, tá tudo amarrado de um jeito específico que não vai funcionar no seu perfil. Porque o seu diferencial é outro. Então, a gente tem conteúdos que atraem o público qualificado, a copy super segmentada. A qualificação pode acontecer manual ou automática com fluxo de ManyChat. Se for ticket baixo, a gente já vende no próprio ManyChat, automático, sem falar comigo. Se for ticket mais alto, eu consigo filtrar e separar curioso de qualificado. E aí vem alguém do comercial, ou eu mesma vou lá atender a pessoa para conduzir a venda e finalizar. E aí a gente consegue vender ticket baixo, ticket alto, com funil de conteúdo, com automações. Isso aqui é um dos funis que a gente aplica. O mais básico e simples. O que é mais, para mim, que é mais proveitoso? Esses conteúdos, eles vão ficar rodando sempre para você. Então, o tempo inteiro tá vendendo ali para você no automático. Ah, Jéssica, mas se for um serviço, você vai filtrar a pessoa, qualificar. Ela é qualificada? Vai para o WhatsApp comercial. Vai falar com a secretária, vai agendar com você. É só um curioso? Vai ter outro direcionamento. Isso economiza o seu tempo e otimiza as suas vendas. E aqui um exemplo, uma venda que a pessoa veio por um produto de R$37 e depois ela comprou outras coisas e virou R$9.000. Então era para ser uma venda de R$37 e virou R$9.000. Aqui era para ser uma venda de 97 e virou quase R$600. E isso pode ser aplicado de vitrine de produtos em qualquer nicho. Um outro exemplo, a Jéssica é mentora de finanças. Ela fazia 10 sessões gratuitas para fechar uma mentoria. Eu passei uma estratégia para ela, que ela passou a vender logo de cara. E para quem comprava depois dessa estratégia dela, já vinha para a mentoria. Então, de 5 calls que ela fez, já sendo paga por elas, 4 avançaram para a mentoria. Então, o mesmo tempo, quer dizer, o mesmo tempo não, metade do tempo que ela gastava, pelo menos ela gastava 10 horas para uma venda. Ela gastou 5 horas para 4 vendas. Essas horas que ela gastou na call já foram pagas. Então, com uma estratégia, ela aplicou R$20.000. E para mim, o que mais vale não é só os R$20.000, que é muito bom, adoro, super. Mas é mais tempo livre para ela ter com a filha dela. Porque aquelas outras 5 horas que ela não vai gastar com lead bagaceira, ela vai estar estudando, criando conteúdo, brincando com a filha, tirando um cochilo pós-almoço, o que ela quiser fazer, tendo vida na rotina dela. E não só Zoom, não só call estratégica. Até aqui, todo mundo aí na página, fez sentido? Sim ou não? Já me conta aqui no chat. Percebeu erros que está cometendo? Que vai ficar pior. Vou mostrar. Então, tem vários depoimentos que a gente mais tem, tá? Lá nos stories, se quiser ver, no feed, nos destaques. Mas, igual a Camis falou aqui, o cliente ouro é outra coisa. Ela chegou do zero, fez a consultoria e depois pagou para fechar o projeto. É um serviço que a Camis faz, que ela é modelista. Ah, porque não dá para vender para público frio? Dá. Atraindo o público certo, você aquece ele rápido e já vem aquecido. Então, não é só fazer mais post ou mais anúncio. Porque a pessoa fala, ai, investe mais em tráfego, cria um novo produto, muda o funil. Vai falar com a mesma pessoa? O problema não é o volume, nem de funil, nem volume de funil, nem volume de conteúdo, volume de anúncio. Não é volume. É a qualificação, é a comunicação para o público certo. Porque o melhor funil do universo
Se você socar gente bagaceira, sua conversão vai ser isso aqui. Mas quando o público é qualificado, a conversão, além de ser maior, é mais fácil. Porque você não tem que convencer. E aí, qual que é o problema de você continuar comunicando e atraindo esse lead de bagaceira? Vai escalar errado, o que só aumenta o esforço e o desgaste se escalar. Quanto mais lead errado, né, desqualificado, mais frustração no comercial, na condução da venda, mais tempo tentando ensinar que a pessoa precisa de você, que você é muito boa, que você gera resultado. Você fica esgotada, começa a achar que o problema é você, é o seu produto, enquanto tem gente menos capaz que você vendendo muito mais e com leveza. Aí vai gastar mais em tráfego, mais em time, mais call e pior, suja a base de dados com o público do tráfego de lookalike. Porque o Instagram, o Facebook vai olhar público semelhante. Então, vamos mandar esse anúncio para público semelhante a esse que está no perfil dela. Se for o público errado, lascou-se. Só que aí, quando você ajusta a sua comunicação, fica mais fácil que você atrair leads prontos para comprar. Quando você faz reunião, ela fica mais direta, mais estratégica e mais lucrativa. Dá para vender até mesmo pelo WhatsApp, funis automáticos, pelo direct. O seu conteúdo, ele para selecionar o público e trazer quem já está pronto para comprar. Você consegue ter mais escala, mais produtividade e menos esforço. E, principalmente, você tem mais liberdade de verdade. Você consegue escolher o cliente que você quer atender. Você não precisa ficar mendigando por preço, por desconto. E você consegue escalar com muito mais estrutura, facilidade e liberdade. Jéssica, mas aí será que eu consigo converter quem está na minha base? Sim, porque nesse momento deve ter pessoas que já são cliente ouro seguindo você, só que tudo que você fala não bate com ela, não comunica, não tá nem aí, não pega nela. É igual a Suna, que ela trouxe aqui, que ela ajustou a comunicação, ela demorou para poder ajeitar, aceitar isso e mudar, que ela queria ficar falando com endividado, com gente que estava no começo da jornada. Eu falo, não vai falar com esse povo, vai dar ruim. Quando ela ajustou, na primeira semana ela fez R$ 6.000. O curso dela voltou a vender, a mentoria vendeu mais fácil. Gente que já seguia ela, ela mandou, Jéssica, um empresário que já me seguia há muito tempo e nunca tinha comprado de mim. Quando eu fiz aquela narrativa, tocando especificamente no cliente ouro, ela falou, quero. E aí vendeu R$ 12.000. Então, às vezes, você já tem esse público, só que você não consegue falar na língua dele. Não consegue ter uma oferta, uma comunicação que ele fale, nossa, é exatamente isso que eu preciso, me manda o Pix. Quero agora. E aí, o que você escolhe? Continuar fazendo as mesmas coisas, esperando um milagre, tentar ficar pegando estratégia solta aqui e acolá, ou ter um direcionamento claro de quem é esse cliente ouro, como mapear ele, qual conteúdo fazer, que estratégias usar, como comunicar para esse público. Manda aqui no chat, você quer atrair ele de bagaceira ou cliente ouro? Se a sua escolha foi a segunda opção, que é muito mais inteligente e lucrativa, porque te economiza tempo, energia e dinheiro, e tempo é uma coisa que não volta mais, você tem a oportunidade hoje de acessar a minha consultoria de cliente ouro. Nessa consultoria, em 1h40, eu vou mapear o seu cliente ouro de acordo com o seu posicionamento, com o seu diferencial do seu produto, te falar qual é o perfil de público que vai comprar mais rápido de você, te mostrar os pontos cegos que estão travando a sua escala ou que vão facilitar ainda mais escalar mais rápido. E eu ainda escrevo os conteúdos junto com você. A minha mente pensando com você. Você sai da call comigo com um dossiê completo de comunicação. Quem é o cliente ouro? Qual a sua oportunidade premium? Qual a demanda do mercado que ninguém está olhando? Conteúdos para você aplicar na mesma semana. E ainda para essa turma, para essa festa especial, você vai ter acesso ao Fábrica de Conteúdos com IA.
que é o meu treinamento gravado com agentes de inteligência artificial treinados no ChatGPT com o meu método para criar o conteúdo para você em minutos. Ah, Jéssica, eu não tenho nem ideia do que postar. É só falar, meu público é tal, quero vender tal coisa, me dê ideia de conteúdo. A Carol, que é criadora de carrossel, ou a Ruth, que é criadora de Reels, ela vai te entregar várias ideias de conteúdos já treinado com o método para atrair cliente de ouro. Você escolhe um tema, ela vai criar o carrossel inteiro. E não é carrossel bobo, não, tá? Ideia genérica, tudo mais não. É focado em atrair o cliente de ouro. Jéssica, dá para aplicar no meu nicho? Gente, qualquer nicho sempre tem quem tem dinheiro de compra. Qualquer nicho. Então, o que importa muitas vezes é o ângulo de comunicação. Então, por exemplo, nicho de finanças. Eu já tive mentorada que ela falava para endividado. Só que ela é contadora. Por mais que o método dela funcionasse para endividado, funcionasse para esse público, ela conseguisse ele vender os cursos. Era muito sofrido, era demorado. Só que ela era contadora. Eu falei, cara, não é muito mais fácil você falar para a empresária que já tem urgência de compra, ela tem dinheiro, ela quer ver mais lucro, e além de você vender a sua mentoria de finanças, você consegue vender também o seu serviço de contabilidade. É o mesmo método, é a mesma expert, o mesmo perfil. Só que ajustou a comunicação para a fatia de público, estava mais pronta para comprar. Só em contratos de contabilidade, ela aumentou em R$ 120 mil a receita dela. Imagina com mentorias. Então não é sobre o nicho, é sobre atrair a fatia de público que tem mais potencial de compra. Então, para essa oferta especial, você ainda vai ter de bônus o Fábrica de Conteúdos com IA. E para ter essa consultoria comigo, individual, onde eu vou entregar o seu mapa do cliente ouro, qual é a sua demanda de público, quais conteúdos você pode fazer para atrair esse público, ajuste de produto, como comunicar do jeito certo. E os bônus especiais valeria muito mais de R$ 2.500. Porque pensa lá, a Áurea faturou R$ 135 mil. R$ 135 mil. Tem um cliente que fechou mais mentorias social media, vendeu mais mentorias, em uma semana fez R$ 8.000. Então valeria muito mais do que R$ 2.500. Porque é o potencial de ganho que você pode ter. Se você vende um serviço de R$ 2.000, se com esse ajuste você tiver um cliente a mais, você já pagou muito mais. Certo? Então, para quem está aqui nessa call comigo hoje, você vai investir 997 ou 99,70 em 12 vezes. Meu time vai mandar o link para você daqui no chat e também lá no grupo da reunião. Ponto importante, eu abro poucas vagas por mês. Porque sou eu mesmo que atendo, depende da minha agenda. Então, essa é uma consultoria que, esgotando as vagas, eu já vou subir o preço. Então, no próximo mês, já vai ser outro valor. Já serão outros bônus. Esse é o caminho mais fácil e acessível para você hoje ter a sua comunicação alinhada, para você parar de perder tempo atraindo o público bagaceira. Para você parar de perder tempo fazendo post que atrai quem não vai comprar de você. Post motivacional, que engaja, que viraliza, que fala com frustrado, cansado. Então, essa é uma consultoria que ela dura cerca de 1h30, quase 2 horas, tá? Porque ela é bem completa. Você recebe a gravação para rever depois, recebe o seu plano de ação com o dossiê do seu cliente ouro, os conteúdos a serem feitos e você avançando comigo para a mentoria diamante depois, você consegue cashback desse valor no mesmo mês. Então, Jéssica, estou em dúvida se eu entrar na mentoria diamante ou vou na consultoria? Está na dúvida? Comece pela consultoria. Você vai ter uma visão geral do método, vai entender como que meu método funciona, já vai ter resultado e avança comigo para a mentoria.
O time mandou o link de compra aqui no chat para vocês. Vão mandar também o link do WhatsApp comercial. Jéssica, não sei se é para mim, se é para o meu nicho, ou eu estou em dúvida entre a diamante, eu quero saber mais sobre a mentoria, eu quero um acompanhamento mais profundo, mais personalizado, mais duradouro, mais do completo, como na diamante. Quero ter acesso a você no dia a dia, poder tirar dúvida. Meu time vai mandar o link do WhatsApp comercial aqui no chat para você entrar em contato e mandar mensagem para saber mais. E a gente vai te apresentar como funciona a mentoria diamante. Jéssica, eu não sei de qual dos produtos servem para mim. Meu time vai te orientar. Só falar qual é o seu objetivo, qual é o seu momento atual, que ele vai indicar o melhor curso, o melhor consultoria, a melhor mentoria. O nosso foco é no seu resultado. Porque quanto mais resultado você tiver, mais depoimento você me dá e mais eu aumento as vendas. Certo? Dúvidas? Tem dúvida? Todo mundo entendeu? Então a questão agora é essa. Você pode deixar essa oportunidade passar e continuar tentando sozinha, fazendo mais posts, tentando melhorar a narrativa sozinha, tentando falar com o cliente e só perdendo mais tempo e dinheiro. Ou você pode ter uma atitude de empresária de verdade e investir naquilo que vai economizar o seu tempo e te dar mais lucro, que é ter acesso à minha mente, né? A minha mente pensando por você para seu negócio. E economizar anos de tempo perdido, atraindo público errado, aumentar a sua conversão, não importa qual funil de venda você usa, e ter muito mais leveza na sua rotina, porque quanto mais público qualificado você atrai, mais fácil é a sua venda. Certo? Então, ó, alguém tiver alguma dúvida, já chega depois, perdi. Coloquei o link do WhatsApp do time aqui no chat. Só chamar meu time, pedir mais informações que ele vai te orientar. Certo? Vejo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.